Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2023. Iniciamos mais um estudo e o último estudo da Revista Espírita do mês de dezembro do ano de 2023. Então, informamos aqueles que acostumam nos assistir durante a semana que estaremos em recesso até o dia 13 de janeiro de 2023. Então, hoje é o último estudo da revista. Pegaremos um recesso, um descanso, e aí no dia 13 de janeiro nós retornamos com a nossa transmissão ao vivo do estudo da Revista Espírita. Então, se você está assistindo esse último vídeo nosso aí de forma gravada, já fica o convite para iniciar 2024 para nos acompanhar ao vivo. Vir participar conosco, trazer suas dúvidas, seus conhecimentos e estudar conosco essa grande obra da espiritualidade e de Kardec, que é a Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1861 da Revista Espírita. No dia de hoje, nós completamos o nosso 36º encontro. Então, das 52 semanas do ano, 36 delas nós nos encontramos aqui e mantivemos aí a nossa assiduidade no estudo da Revista Espírita. Não damos 52 semanas no ano, não conseguimos bater, né, todo ano, porque às vezes acontece um imprevisto ou outro, que a gente não pode participar, mas 36 dele, mais 70%, então alcançamos nota para passar, né, a gente conseguiu participar do estudo. E no estudo de hoje, Kardec vem trazendo aquele tema que eu mais gosto da Revista Espírita, que é as conversas familiares de além-túmulo. Eu gosto muito desse tema de Kardec, porque nós sempre debatemos aqui no estudo da Revista Espírita que não existe espiritismo sem uma das principais bases do espiritismo, que é a comunicação espiritual. Né? Como que nós vamos entender o espiritismo se nós não acreditamos nas comunicações com os espíritos? E nesse título que o Kardec traz, sobre conversas familiares de além-túmulo, ele é exatamente aquilo que baliza a nossa doutrina espírita, que são essas conversas, né, com outros espíritos, às vezes espíritos que vêm trazendo a sua comunicação espontânea, mas a maioria das vezes por evocação, e eles trazem tanto conhecimento para a gente, que a doutrina se fundou exatamente nisso, nessas comunicações, óbvio, por espíritos de escola mais elevado, mas não que espíritos de escola menos elevados não tenham alguma coisa para nos ensinar, e sempre tem. Então, Kardec vem trazendo o tema sobre essas conversas familiares além-túmulo de hoje, referente ao Dr. Glass. Então, vou passar para a Sônia dar início nesse estudo para nós, Sônia. Então, Dr. Glass, nascido em Lyon, morto em 21 de fevereiro de 1861, com 35 anos e meio. É uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris, em 5 de abril de 1861. O Sr. Glass era um espírita fervoroso. Sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade, cujos sofrimentos só eram atenuados pela esperança que dá o espiritismo. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas e um acidente, inicialmente desconhecido, abreviaram-lhe a existência. Foi evocado a pedido de seu pai. Então, veja que nessa introdução a gente já tira conhecimento, né, Sônia? Então, o que ele diz ali, ó, que tinha uma vida, uma dolorosa enfermidade, cujos sofrimentos só eram atenuados pela esperança que dá o espiritismo. E a gente tem que encarar isso mesmo, né? Porque se nós formos encarar a vida como uma única reencarnação, aqui uma única passagem pela Terra, e aí nós vemos aquelas pessoas que às vezes são paraplégicas, outros têm grandes restrições alimentares, né? E aí a gente vai dizer o quê? Vai dizer, Deus é injusto, o que me espera na outra vida? Então é certeza que eu vou para o céu, porque estou sofrendo tanto aqui nessa vida, então é certeza que lá estou indo para o céu direto. E a gente sabe que não é dessa forma. Então, o Espiritismo, ele te traz esse consolo, ele traz uma luz no fim do túnel, né, de você aprender com aquela enfermidade, com aquele sofrimento,
para que você resgate, né, que você consiga ajustar alguma conduta que te fez chegar naquele ponto, né? Porque nunca Deus vai fazer nada na nossa vida que não seja com um cunho produtivo. Não existe isso, eu estou passando por isso por acaso. Não, ele sempre vai ter um cunho produtivo. E interessante essa introdução já trazer isso, que ele sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade. Então, não foi 1 ano, 2 anos. É aquelas pessoas que às vezes ficam de camas anos, né, e que os sofrimentos deles eram atenuados pela esperança que dá o Espiritismo. Então, eu procuro sempre, quando converso assim com pessoas, né, já tive na minha família pessoas que desencarnaram enfermas, eu sempre procuro levar nesse momento, assim, que as pessoas, elas baixam a guarda, né? Quando a pessoa está naquela situação de enfermo, por mais que ela seja evangélica, seja católica, ela dá uma baixada de guarda e a gente consegue chegar e levar uma palavra de conforto, e eu sempre levo essas questões espíritas para eles, que se eles acreditam ou não, talvez quando fizerem a passagem, eles lembrarem de alguma frase, ele pode lembrar daquela frase que pode ser muito útil para eles, né? E você colocou aí as condições do corpo físico, né? Das doenças. Não podemos esquecer também daqueles que nascem nas condições sociais mais adversas possíveis, né? De pobrezas extremas, de todas as dificuldades, com dificuldades no meio familiar, né? Com problemas sérios dentro de família. Então, tudo isso também faz parte disso que você disse já, né? Se nós tirarmos aí a pluralidade das existências, que nós somos reencarnacionistas, que nós passamos várias experiências, vai cair exatamente como você falou, nós vamos dizer que Deus é injusto. E foi nesse ponto aí, realmente, que a minha convicção maior dentro do Espiritismo, que eu já há mais de 15, 20 anos de estudo e dedico ao Espiritismo, foi em cima disso aí, porque outras religiões, outras questões, você não consegue explicar isso, né? Desde as condições do corpo físico, que você falou, da dificuldade de saúde, né, e aí as sociais também, né? Imagina, como é que você vai... Não tem como você explicar isso, você não... tirando a pluralidade das existências, né? Quando a gente passa e abre o leque em questões das mazelas aí da sociedade, a gente sai desde da doença, vai para questões sociais, né, principalmente naqueles países mais pobres, onde as crianças não têm, né, condição nenhuma de alimentação. Podemos também entrar na questão até somente espiritual, né, Pereira? Que às vezes as pessoas, né, têm uma questão espiritual, às vezes não tem nada físico, corporal, mas tem um abalo espiritual, né, de espíritos que a acompanham, e se ela não buscar numa linhagem espiritualista, e lógico que nós vamos indicar o espiritismo para esse acompanhamento, a pessoa vai ter uma vida ali muito turbulenta, né? E nós vemos isso nitidamente, né? Pessoas aí que às vezes vão reencontrar o espiritismo, como foi o exemplo que a Sônia contou há um tempo atrás, aí de uma senhora de 80 anos, né? E buscar no espiritismo porque não tinha mais condições, né? Não sabemos se aflorou a mediunidade dela aos 75, aos 80, mas com certeza sinais dessa mediunidade vieram sendo dados durante uma vida inteira, e como que ela não sobreviveu com isso durante esse tempo todo. Então, o espiritismo, ele traz todas essas atenuantes, como diz ali no texto, para todas essas questões que nos dificultam a nossa vida normal, né? Não que a mediunidade seja uma coisa ruim, mas se não estudada, se não conduzida de uma forma correta, ela vai ser ruim também para a pessoa. Então, dando continuidade ali, a evocação normal que o Kardec fazia, e o espírito responde: eis-me aqui. Então, Kardec pergunta: ficaríamos muito contentes de nos entreter convosco, inicialmente para condescender ao desejo do Senhor vosso Pai e de vossa esposa, e depois porque, considerando o estado dos vossos conhecimentos, esperamos deles aproveitar-nos. O Espírito responde: desejo que essa comunicação seja para os que me planteiam uma consolação, e para vós, que me evocais, um objeto de estudos instrutivos. A gente vê que já era um espírito de um nível bom, né? E como diz o Pereira, que escrita bonita, né?
Gostoso de ler, assim, uma escrita bonita, uma resposta bonita, educada, formal, né? É gostoso escutar isso. Então, daí a terceira pergunta. Parece que sucumbistes a uma moléstia cruel. Poderias dar-nos algumas explicações sobre a sua natureza e a sua causa? Ele responde: Hoje vejo claramente que minha doença era toda moral e terminou por me extinguir dolorosamente o corpo. Quanto a me estender longamente sobre os meus sofrimentos, ainda os tenho bem presentes para não os recordar. Um trabalho obstinado, aliado a uma contínua agitação do cérebro, foi a verdadeira fonte do meu mal. Vou deixar vocês comentando aqui, vou só atender a porta, tá? Tudo bem. Olha que interessante, ele vem trazendo a questão moral. E esse tempo atrás eu estava pensando, brincando com a minha esposa, né? Eu tenho as unhas do pé encravadas. E aí já fui em podologia e tal, né? O pessoal vai lá, tira, não tem unha nada lá dentro e tal, tem uma pelezinha aqui. Aí até brinquei com a minha esposa, falei, talvez isso aí não seja nem no corpo, seja no perispírito que eu tenho esse detentinho ali. E é por isso que ele aflora no corpo. E essa questão moral, até eu me assusto ali com esse finalzinho dessa resposta do espírito, né? Um trabalho obstinado, aliado a uma contínua agitação do cérebro, foi a verdadeira fonte do meu mal. Eu tenho esse problema, né? Eu tenho a mente muito agitada, né? Tem certas vezes que eu tenho até dificuldade para dormir, porque meu cérebro não para. E é óbvio que essas questões, às vezes, que a gente passa de agitação, por isso que quando a gente faz sempre a oração inicial da Revista Espírita, quando faço a oração inicial, eu peço para a gente se desligar do mundo material, tentar voltar aqui ao estudo, porque se a gente continuar naquela agitação do cérebro, trabalho nunca para, você sempre vai ter trabalho para o resto da vida, e aí você não consegue focar. Uma hora isso, como a gente diz, estoura no corpo. Então ele só estoura no corpo aquilo do que o teu espírito está carregado. Ele vai estourar do teu espírito e vai estourar no corpo, como demonstração visível e física de que alguma coisa espiritual está errada, não é, Pedro? Inclusive você disse isso, eu também tenho ainda, mas essa questão de uma mente muito agitada no sentido assim inclusive de resposta. A pessoa perguntava para mim e não aceitava algumas coisas, já ia, né, muito assim, rápido o pensamento. E eu analisando assim, depois que eu fui me dedicando cada vez mais ao espiritismo, ao magnetismo e fui aprendendo algumas técnicas de meditação, de reflexão, eu melhorei bastante. Ainda às vezes me saio disso, mas uma coisa eu aprendi a me desligar disso, por exemplo, quando você falou de dormir. Eu ainda continuo, às vezes, entrando em algumas discussões muito rápidas, às vezes, por causa da mente que você está falando assim, de que resposta, né, de revolta, mas aí já vou aprendendo, quando chega a noite, estou aprendendo já mais a me desligar. Mas é bem que você falou, eu também tem essa questão. Às vezes, quando eu vejo as coisas assim, puxa vida, como que pode isso? Né? Aí você começa a agitar muita mente. Tanto também assim, quando a gente fala nas questões morais, mas até nas profissionais, às vezes, isso prejudica, né? Porque você vê que a coisa. Parece que você identifica muito rápido que aquela pessoa está querendo te enganar, né? Você sabe aquela história assim, e aí você já começa a interagir. Então, hoje eu costumo deixar ouvir um pouquinho mais. Mas você me conhece, você sabe disso que eu estou falando. Você já me conheceu numa época que, até no estudo da Revista Espírita, quando eu falava aqui, nossa, era terrível, né? E a gente vai aprendendo. Eu acho que a vida é isso, que você falou da idade das pessoas, é por aí mesmo. Você vai aprendendo com o tempo, dedicando isso, que você vai aprendendo a controlar, né? Aí é a importância, né, de você conhecer. Saber que nós somos seres espirituais, que estamos aqui para evoluir, que aprender, que estamos falíveis ainda, né? Nós não somos perfeitos. E você vai aprendendo, mas realmente eu acho que esse é o grande desafio de todos nós, né? Você está falando a questão das doenças aí, eu estava assistindo esse dia atrás num programa de televisão, não sei se é no History, um desses programas ali, sobre questões cerebrais. Aí uns médicos lá estudaram lá a mente dos serial killers, daqueles que cometeram assim, começaram a analisar o cérebro e identificaram um padrão, né? Conseguiram identificar um padrão que todas essas pessoas que tinham desequilíbrio cerebral, tendências à violência, a psicopatas aí sociais,
tinha uma questão aí no sistema límbico que era alterado, era idêntico, né? E aí um desses psicólogos que estava estudando isso aí, como tinha pouca gente para estudar, ele resolveu estudar a família dele. Não sei se você já viu essa história. Aí ele pegou e começou a tirar a tomografia, a radiografia de toda a família dele, para ter um parâmetro de comparar. E pediu para, vamos analisar isso aqui, para ter no histórico do tempo, só que não vamos identificar quem é. Botava um selinho, tirava a coisa, botava um papel em cima para não saber quem era. E aí ele analisando aquelas radiografias lá, aquele do cérebro lá, aí identificou um que tinha exatamente igual, da família dele, de um grupo de pessoas, primos, irmãos e tal, identificou um que tinha exatamente igual aquela predisposição, né? Que aí que vinha o grande dilema. Eu falei, pô, mas como vamos poder fazer uma cirurgia, vamos isolar, é um problema ético, que hoje, isso desde a antiguidade já se faziam isso, de querer identificar pelo cérebro, identificar as pessoas com tendências erradas aí e tal. Aí o que ia fazer com as pessoas? Fazer uma cirurgia, isolar ela desde pequeno, mudar, o que poderia ser feito, né? Aí quando ele identificou aquela pessoa da família dele que tinha aquele problema, que era exatamente igual a todos aqueles outros psicopatas, aí ele resolveu tirar o selinho que estava escrito. Imagina a surpresa dele quando ele tirou do nome, era o nome dele, do doutor, médico, assim. Aí ele falou, puxa vida. Aí ele começou a fazendo análise dele. Ele falou, poxa, tá certo que eu era uma pessoa muito, quando jovem, muito agressivo no esporte e tal, não sei o quê, mas uma pessoa normal, né? E não tem nada, nenhuma tendência, tudo que ele pelo estudo que ele estava fazendo antes, que a pessoa tinha aquilo lá, num certo momento ia desequilibrar, né, não tinha noção assim, de piedade, matar as pessoas e tal. E aí depois que foi tirando a conclusão, que daí vem os comentários, né, que falou assim, olha, existe sim uma predisposição física, mas o que comanda isso mesmo é uma questão moral da educação da pessoa, desde criança, da formação da pessoa, de ela aceitar ou não, né? Ele falou assim, então, quer dizer, aí colocou, olha, 30% cérebro e 70% a outra parte que eles não conheciam, que é essa questão da vontade, da moral da pessoa de colocar, né? E o próprio espírito, né? Do espírito. Ele não quis colocar isso ali, né? Mas aí nós temos essa conclusão, exatamente o que você falou. Para mim é isso, é do espírito mesmo, né? Que aí ele passa por essas provas, com toda essa, que nós estamos falando aqui agora, que ele está falando da questão moral, às vezes vem com tudo isso, o próprio organismo vem para me xingar. Mas como está bem claro no estudo da Revista Espírita, não existe, vamos dizer assim, escolha, livre-arbítrio para questões morais. Pode ser física, condições dele pode ter escolhido até vir com o corpo daquela maneira ali, mas a questão moral de fazer o mal é do espírito. É uma prova, é um sentimento para provar. Sim, até porque, assim, o corpo, digamos assim, tem aquele gatilho. Então, o espírito tem que ser bem controlado, né? Esse é um exercício para aquele espírito, para que ele se controle e não permita que a matéria seja mais importante do que a vontade dele, né? Porque existe ali aquela tendência da matéria, vamos dizer assim, né? Mas ele tem que dominar a matéria, né? E aí que vem toda a questão da educação, né? Das formações, da educação da família, da sociedade, Sim. do espiritismo, de descalhar para que essas pessoas realmente superem isso e passem por essa prova, por essa Sim. experiência. Tanto a bagagem do espírito, né? Como também nessa encarnação, a orientação que ele vai receber, né? Porque ele pode nascer, pedir para nascer e achar necessidade de nascer no meio de psicopatas, de família toda desequilibrada, e se ele superar tudo aquilo lá, é um mérito muito grande, porque ele veio com toda a tendência. No caso dele aí também, poxa, você imagina, você utiliza isso para outras coisas, mas você supera isso. É que nem videogame, ganha mais pontos, né? Ganha mais pontos. Mas às vezes escolhe, né? Sim. Às vezes não. A Revista Espírita, inclusive, é uma coisa assim muito polêmica, que a gente fala assim que nós não escolhemos. A Revista Espírita fala que a questão do livre-arbítrio está nas escolhas das condições da vida que você vai colocar aqui, né? Mas o próprio Livro dos Espíritos tem lá a escolha das provas. Isso, a escolha das provas. Nós que escolhemos. Então, por mais evoluir um pouquinho, você tem muita parte que você escolheu. E é permitido que você venha daquela maneira, que senão não teria livre-arbítrio. Seria imposto para você, né?
Dizendo raciocínio? Então, como ele falou ali, provavelmente é alguma escolha. Ele achando necessidade de passar por aquela experiência ali por causa da questão moral. Claro que é tudo moral. O grande objetivo nosso é moral, né? Superação moral. Olha que bacana, né? Interessante esses comentários, porque eu estava conversando, minha irmã está aqui em casa, né, esse final de semana, lá de Guarapuava, e nós estávamos conversando sobre assuntos triviais, né? E ela comentando lá que uma conhecida dela tem gêmeos que são idênticos, né? Então, assim, não dá para diferenciar um do outro. Se diferencia pelo comportamento. Que um é mais agitado, mais assim, amoroso e tal, o outro é mais introspectivo, e, né? E eu falando assim, eu falei, normalmente ele é assim, né? Os nascem gêmeos, um é razão e outro é coração, né? E meio que vem para ponderar. E aí, lógico, não perdi a oportunidade de já introduzir o espiritismo no meio, né? Eu falei, porque pense a bagagem que esses dois espíritos trazem de uma outra vida para nascer juntos, ser gerados no mesmo ventre, nascer juntos, iguais, convivendo juntos, o que eles não precisam aprender nessa vida. E já nasceram, né, ali com as suas diferenças. Então, imagina o quanto que, enquanto crianças, isso não vai incomodar um ao outro. Um é mais agitado, o outro quer ficar ali mais quietinho, o outro é agitado. Aí aquele que é agitado quer que aquele quietinho vai brincar com ele, só que aquele quietinho não quer brincar, porque quer ficar ali. Então, veja o acerto de contas e a magnitude, né, dessa questão espiritual, da necessidade de você fazer os seus acertos, não só consigo mesmo, nessas questões que a gente está falando moral, porque a gente está falando ali de um único ser, mas nos seres, né, a sua volta também, que você tem que fazer esses acertos. É maravilhoso isso, né, se for parar para pensar. Então vamos lá, mais um pedacinho, que a gente só está na questão 3 ainda. Aí vem a observação do Kardec. Essa resposta é confirmada pela seguinte passagem da carta de seu pai, abre aspas. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas, em um acidente inicialmente desconhecido, abreviaram sua existência, fecha aspas. Esta carta não tinha sido lida antes da evocação, e nem o médium, nem os assistentes conheciam o fato. Quarta pergunta. Também parece que vossas crenças vos auxiliaram a suportar o sofrimento com coragem, pelo que vos felicitamos. Eu tinha em mim a consciência de uma vida melhor, e isso diz tudo. Essas crenças contribuíram para apressar o vosso desprendimento? Infinitamente, uma vez que as ideias espiritualistas que se podem ter sobre a vida são, por assim dizer, indulgências plenárias que afastam de vós, após a morte, toda a influência terrestre. Indulgências, né? Poderias descrever-nos o mais exatamente possível a natureza da perturbação que experimentaste, sua duração e as sensações que quando vos reconhecestes? Quando morri, eu tinha perfeito conhecimento de mim mesmo e entrevia com calma o que muitos outros temem com tanto pavor. Meu trespasse foi rápido e a consciência de mim mesmo não mudou. Ignoro quanto tempo durou a perturbação, mas quando despertei, realmente estava morto. No momento em que você conhecesses, achaste-vos isolado? Sim, aliás, pelo coração ainda estava ligado à terra. Não vi imediatamente espíritos à minha volta, somente pouco a pouco. Eu acho que isso é normal, né? A gente ainda está muito ligado aqui nas questões terrenas, né? Que pensar dos confrades que buscam, por meio da ciência, provar aos homens que neles não há senão matéria e que somente o nada os aguarda? Orgulho. Quando esperem perto da morte, talvez se calem. É o que eles desejam. Como dizia Lamennais há pouco, existem duas ciências, a do bem e a do mal. Eles têm a ciência que vem dos homens, a do mal. Olha, bacana isso, né? Porque a gente está vivendo coisas muito semelhantes, assim, né? Bem, que dá para comprovar isso que ele está dizendo, né? Realmente que a ciência do homem nem sempre é boa, né? Às vezes ela tem um viés, assim, que prejudica, né? Então, Porque é uma ciência meio que baseada
só na questão material, né? Quando a gente pega, vamos pegar aí, não só a questão de ciência, mas outras ciências, assim, além da questão biológica, científica, física e tal, a gente nota que as análises hoje são feitas pegando um recorte de um curto espaço de tempo, né? E aí você diz, porque há 500 anos era assim. Eu falei, poxa, mas se há 500 anos era assim, quanto tempo tem a Terra? Só a Terra tem milhões de anos, sabe? Imagina o universo, quantos outros planetas muito mais evoluídos e tal. Então, o Espiritismo tenta expandir esse pensamento. E aí, quando você analisa somente nesse recorte, gera essas distorções que nós temos hoje, né? De uma análise de que eu sou o que está certo, né? E é assim que tem que ser, e nós, às vezes, muito menos estudados do que a pessoa que proferiu essas palavras, sabemos que não seria assim, mas, pela análise materialista da situação, ela tenta impor isso. Então, nós patinamos muito nisso hoje, né? E além disso aí que está falando aí, que é mais nessa questão dos conhecimentos científicos ligados aí às questões da matéria, tem também um grupo que estuda, que é os sociólogos, né? E terrível também, que é uma ciência, eles estudam sociologia, comportamento da sociedade em si. Agora, você imagina, se você estuda a sociedade, mas se você tira desse parâmetro a pluralidade da existência novamente, conceito do futuro, você perde, porque daí, se a pessoa compreendesse um pouquinho mais que existe necessidade de você estudar do progresso, vamos dizer assim, social, no sentido dos bem-estar, de aproveitar, em termos de saúde, em todos os parâmetros, mas eu digo assim, para as pessoas, às vezes, você vê alguns líderes políticos, algumas pessoas de riquezas tremendas, você fala, essa pessoa já está bilhões e bilhões, você vê que dinheiros aí que muito mais que PIB de muitos países, e a pessoa ainda com poder. Se ela compreendesse um pouquinho mais isso, ela não ia ficar tão arragada e ainda estou falando das questões das fortunas ilícitas, das pessoas que continuam no poder, continuam, por exemplo, subfaturando, pegando propinas, né? Você imagina, até você compreende uma pessoa, às vezes, que está num cargo político, ele compreende o que eu digo, não quero que eu aceita, mas que da vez ele pegou um dinheiro lá para comprar uma casa, para um bem-estar e tal. Mas nós estamos falando de coisas assim, de bilhões, né? Pegar dinheiro, continua pegando. Se você não compreendesse essas questões aqui, ele não ia fazer isso. E pessoas já com uma certa idade. Mas por que essa pessoa está procurando mais isso, né? Sim, tem pessoas de 90 anos então, mais que ainda, mas é que vira uma doença. É isso que eu estou falando, a sociologia não vai compreender, e vai falar para uma pessoa dessa. Se ela compreendesse o espiritismo, entendesse isso, fala, poxa, não é verdade? Você fala, pô, tudo bem, a pessoa quer ter um parâmetro para a minha vida. Tem gente aí que ganhou dinheiro ilicitamente, estou falando do ilícito, não daquelas pessoas que trabalham, dedicam e tal, tudo bem, perfeito, faz parte do progresso, mas ilicitamente aí no poder, né? No poder. E aí, bilhões, aí ainda continua, mas aonde? E desencarna isso, e talvez continua no mundo espiritual, talvez querendo subornar alguém também, não sei o que vai acontecer, né? Como é que fica, né? Você tá entendendo? Mas é que muitas vezes eles, no começo é só o bem-estar, como você disse, né? Mas depois vem, além de eu ser rico, eu posso ser poderoso, né? Posso mandar, posso exigir, aí a coisa não tem fim, porque vai virando uma loucura mesmo, né? Eu acho que não tem como você definir isso, na verdade é uma loucura, né? A pessoa quer cada vez mais poder, aí só poder sobre um país já não chega, aí quer mais, a gente já está vendo alguns ditadores querendo invadir outros lugares, é assim, porque não tem fim isso. É uma coisa assim que se a gente também entender isso, tem que pegar novamente e estudar o espiritismo para entender que olha, são espíritos às vezes que trazem isso já há quanto tempo, né? Quantos milênios, quantas décadas vem vindo aí nessa saga de poder. E às vezes quando pega a oportunidade no mundo terreno, sucumbe, né? Querem voltar tudo aquilo que ele fazia antes. Sem se preocupar com ninguém, com nada, né? E ainda muitos desses, eles combatem, né? As ideias do Cristo, né? Porque, no fundo, eles sabem que é verdade, né? Então, eu penso que eles têm que combater para que ninguém possa vir falar alguma coisa que
que tirem a legitimidade do que eles acham que estão fazendo, né? Porque daí porque isso. pesa, né? Quando alguém chega e fala para ele alguma coisa, que nós sabemos que está gravada na nossa consciência, se alguém começa a falar alguma coisa, começa a dar mexer um pouquinho, então vamos parar com isso, né? Vamos dizer assim. Nem falo, não vem falar com isso aqui é errado e tal, cria-se uma certa máscara, uma proteção para não querer entender isso. E isso aí a gente compreende assim, nós que trabalhamos nos grupos de obsessão, nos grupos nossos, às vezes vem essas entidades, mesma coisa nos grupos, só a mesma coisa, de poder, mas que poder é esse, né? Sim. Interessante que você comentou, né, a questão às vezes não é só o dinheiro, mas é a questão também da importância, né, do poder, de manipulação e tudo mais, porque se a gente pegar, por exemplo, né, você puxou ali para um viés político, se a gente pegar o funcionalismo público, cujo teto do funcionalismo público é em torno de R$ 45.000, lógico, para nós que somos, né, não vamos dizer pobre, mas que temos uma condição mais simples, R$ 45.000 é bastante dinheiro, né? Mas não é um dinheiro que vai te deixar milionário, né? Eu costumo assistir bastante professores na internet, eles batem muito nisso por causa da questão do direito, que quando você faz direito, você abre muitas portas para você fazer vários tipos de concurso. Se você passa para juiz, pobre, você nunca vai ser, mas também você não vai ser muito rico, porque existe um teto. Lógico que a gente sabe que tem todos os penduricalhos em volta, que isso multiplica por umas 4 vezes. Mas e o poder de estar lá, de poder de dar a canetada, o poder com uma frase, você mover até todo o mercado econômico de uma nação. Né? Eu vou lá e falo qualquer bobagem e o mercado cai. Falo qualquer outra coisa e o mercado sobe. Então, como o Freire Pereira falou, quando esse espírito que desencarna, com certeza ele vai continuar com essas tendências, e você vê isso muito nitidamente nos grupos mediúnicos, porque eu me lembro de várias passagens de espíritos virem, quando a gente chega lá em algum clã que consegue ter acesso ali ao dominador daquele clã, ele tentar subornar, né? Ele tenta manipular quem está dialogando com ele, se não consegue com o dialogador, tenta manipular o médium, e a gente vê que as mesmas tendências, provavelmente, que a gente vê hoje em várias lideranças do mundo político, a gente vê lá nos espíritos lá desencarnados, nos seus antros, nos seus clãs lá fazendo a mesma coisa. Então, não muda muito, né? Lógico que vai chegar um momento que, compulsoriamente, ele vai ter que melhorar isso. Mas enquanto não chega esse momento compulsório, cabe a nós essa luta, tanto encarnado contra os encarnados, quanto também os desencarnados, para tentar mudar eles de caminho. É a importância da divulgação do espiritismo, né? Da divulgação no sentido de esclarecimento, né? De esclarecer isso, né? É complicado. Então, continuando ali, observação do Kardec. O espírito faz alusão a uma comunicação que Lamennais acabara de dar momentos antes, prova de que não esperara a evocação para comparecer à sessão. Então, ele já estava antes ali, né? Estais frequentemente junto de vossa esposa, do vosso filho e de vosso pai? Quase constantemente. O sentimento que experimentais ao vê-los é diferente do que sentis em vida quando estáveis junto deles? A morte dá aos sentimentos, como às ideias, uma visão larga, mais cheia de esperança que o homem não pode apreender na terra. Eu os amo, mas gostaria de tê-los junto a mim. É, sobretudo, em vista das esperanças futuras que o espírito deve ter coragem e sangue frio. Porque lá no plano espiritual você tem mais certeza, né, de certas coisas que aqui na Terra você, às vezes, se deixa envolver até com essa questão de materialismo e põe dúvida na tua cabeça e tal. Agora, você estando lá, tá, sobreviveu, né? Então, muitas coisas, muitas dúvidas caem por terra, né? Então, já tem essa coragem mesmo de suportar, né, a saudade e tal, né? Então, pode estar junto, não pode conversar, assim, a todo momento, mas pelo menos está vendo, né, os familiares e tal, e tem mais coragem. Isso é interessante, né, a forma que ele coloca, né?
Interessante utilizar a questão sangue frio, né? Você tem que se manter calmo. Por exemplo, eu até comento com o pessoal, falei, eu tenho dificuldade de me apegar às pessoas, né? Tipo, eu esqueço das pessoas, às vezes, com muita frequência, né? Então, tem que estar convivendo com a pessoa para manter essa questão, essa relação ali. E aí, só que eu sou uma pessoa de toque, eu gosto de abraçar, eu gosto de tal. Imaginou eu, enquanto desencarnado, né? Eu imaginar, desencarnei. Aí ficou minha esposa, ficou minha filha, aí eu consigo visitar ela, mas eu não consigo tocar. Pense, né? Sangue frio que você tem que ter, o controle para você não pirar, né? Porque senão você vai pirar ali no mundo espiritual, vai querer ficar ali o tempo todo perto, vai empatar a tua evolução no plano espiritual e às vezes até empatar o da sua família, porque você fica ali o tempo todo, né? Então, veja a importância, né, do estudo do espiritismo, porque eu já tenho essa consciência e talvez a hora que eu fizer, né, a passagem aí, eu vou ter que me lembrar disso para me controlar, porque se eu vou só com o pensamento de que, morri, né, não sei onde que eu estou e não tenho esse conhecimento, com certeza eu ficaria ali ao lado de quem eu gosto para o resto da vida. Isso inclusive foi o tema que ele colocou no início dele ali, que ele despertou relativamente rápido. O que fez esse despertar dele mais rápido? Foi o conhecimento do espiritismo. Então ele já teve noção, já que tinha morrido, foi muito mais rápido essa passagem. Isso que você falou é importante. Se nós já temos conhecimento do espiritismo, conhecimento mesmo, né? Porque às vezes as pessoas dizem que estudam espiritismo, mas não tem medo de tudo essas coisas. Então ele vai compreender mais fácil essas questões que você falou, fica mais fácil, né? Você relembrar, falar, puxa, agora eu sou espírita, eu não posso tocar, né? Eu não consigo tocar. Então você já vai aprendendo, porque você conhece, né? Você já passou da experiência. Olha a vantagem, né? Como digamos assim, para quem tem conhecimento e realmente estuda o espiritismo, né? E olha o que ele diz ali, Kardec pergunta, estando aqui, podeis vê-los em casa, sem vos perturbar? Então, você vê, ele está ali, e, no entanto, ao mesmo tempo que ele está ali conversando, na sessão mediúnica, ele pode ver a família em casa, né? Então, isso que a gente ainda não compreende muito bem, né? Por isso que essa questão de desdobramento e tal, o pessoal fica confuso, mas, na verdade, o espírito está num lugar, mas ele pode, assim, instantaneamente estar no outro e voltar, né? E voltar, né? Então, ele está ali e pode ver os que estão em casa. Então, o espírito responde, perfeitamente. Então, o Kardec faz a observação, um espírito inferior não o poderia. Somente os que têm certa elevação podem ver simultaneamente de pontos diferentes. Os outros ainda estão muito terra a terra. Entendeu? Interessante isso. Lendo essa resposta, certas pessoas dirão, sem dúvida, que era uma boa ocasião de controle, que se deveria ter perguntado ao espírito o que faziam os seus parentes nesse momento e verificar se era exato. Com que objetivo teríamos feito? Para nos assegurarmos de que era realmente um espírito que nos falava. Mas então, se não era um espírito, o médium nos enganava. Ora, há muitos anos esse médium presta o seu concurso à sociedade e jamais tivemos ocasião de suspeitar de sua boa-fé. Se o tivéssemos feito como prova de identidade, não nos teria valido grande coisa, porque um espírito enganador teria podido sabê-lo tanto quanto o espírito verdadeiro. Assim, essa questão teria entrado na categoria das perguntas de curiosidade e de prova, que os espíritos sérios desprezam e às quais jamais respondem. Como fato, sabemos por experiência que isso é possível, mas sabemos igualmente que quando um espírito quer entrar em certos detalhes, ele o faz espontaneamente, se eu julgar útil, e não para satisfazer a um capricho. Deu uma lição ali, né? E isso que era o interessante de Kardec, né? A simplificação e a não redundância ali de um assunto que ele já tinha tido como concluído. Né? E ali, resumidamente, o que ele falou? Poxa, se for para a gente duvidar do médium, né, fazer essa pergunta para duvidar do médium, então todas as outras comunicações que o médium já deu, vai por água abaixo. Ou a gente confia no médium ou não confia. Então não confio, né? Então não confio no espírito. Será que é o espírito que está ali? Mas peraí, qualquer outro espírito, e a gente vê isso, muitos
espíritos vindo falando que é outro espírito e muitas pessoas caindo. Mas aí ele deu aquela pinceladinha aqui para fechar, né? Se fosse para a gente ficar fazendo essa brincadeirinha, se o médium é sério, se é o espírito, nós estamos numa simples curiosidade. E se for numa simples curiosidade, os espíritos mais elevados não vêm perder tempo com isso. Eu não sei se chegaram a perguntar para ele isso. Mas lembra que foi o Kardec que fez esse texto. Esse é do Kardec, essa observação é do Kardec. Exatamente, a observação do Kardec. Eu não sei se chegaram a perguntar isso para ele, ou ele anteviu esse questionamento e já deixou pronto ali, e disse assim, se vierem me perguntar, já está aqui. Muito interessante. Aí outra pergunta. Fazeis distinção entre o vosso espírito e o vosso perispírito? Qual a diferença que estabeleceis entre as duas coisas? Penso, logo sinto e tenho uma alma, como disse um filósofo. Não sei mais que ele a respeito. Quanto ao perispírito, é uma forma, como sabeis, fluídica e natural. Mas buscar a alma é querer buscar o absoluto espiritual. Mas ainda não está no nível, né? De conseguir isso. Credes que a faculdade de pensar resida no perispírito? Numa palavra, que a alma e o perispírito sejam uma só e mesma coisa? É absolutamente como se perguntasse se o pensamento reside no vosso corpo. Um se vê, o outro se sente e se concebe. Assim, não sois um ser vago e indefinido, mas um ser limitado e circunscrito? Limitado, sim, mas rápido como o pensamento. Quereis indicar o lugar onde estáis aqui? À vossa esquerda e à direita do médium. Nota, o senhor Allan Kardec estava no mesmo lugar indicado pelo Espírito. Fostes obrigado a deixar o vosso lugar para proceder? Absolutamente, nós passamos através de tudo, como tudo passa através de nós, é o corpo espiritual. Assim, estou mergulhado em vós? Sim. Por que não vos sinto? Porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para vós, mas pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis, mais imateriais, e mesmo afetar o tato, o que acontece nas manifestações físicas, e é a conclusão deste mistério. Agora quero ver a observação do Kardec, porque é interessante isso, ele estava no mesmo local, mas não era uma incorporação, né? Porque senão o espírito de Kardec não estaria ali. Ele estava no mesmo local de Kardec, no tempo e no espaço, vamos dizer assim, como diz a física, dois corpos não habitam o mesmo espaço, mas Kardec dizendo, mas se você está no mesmo lugar que eu estou, como que eu não te sinto? Quero ver essa observação do Kardec, vai ser interessante. Observação. Suponhamos um raio luminoso penetrando num local escuro. Pode-se atravessá-lo, nele mergulhar, sem lhe alterar a forma nem a natureza. Embora esse raio seja uma espécie de matéria, é tão sutil que não oferece nenhum obstáculo à passagem da matéria mais compacta. Dá-se o mesmo com a coluna de fumaça ou de vapor, que igualmente pode ser atravessada sem dificuldade. Somente o vapor, por ter mais densidade, produzirá no corpo uma impressão que não produz a luz. Outra pergunta. Suponhamos que nesse momento pudesses tornar-vos visível aos olhos da Assembleia. Que efeitos produziriam nossos dois corpos, um dentro do outro? O efeito que vós mesmos imaginais, naturalmente. Todo o vosso lado esquerdo seria menos visível que o direito. Estaria no nevoeiro, no vapor do perispírito. O mesmo ocorreria do lado direito do médium. Suponhamos agora que vos pudesses tornar não apenas visível, mas tangível, como já aconteceu algumas vezes. Isso poderia acontecer conservando a situação em que estamos? Forçosamente eu me mudaria pouco a pouco de lugar. Eu me construiria ao vosso lado. Kardec ficou intrigado, né, com essa questão dele estar ali no mesmo lugar, né? Tanto é que foi... Mas é que daí você colocou assim, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Aí existe uma diferença, por isso que ele colocou essa distinção aí. Porque ele está numa dimensão diferente, então não está. Entendeu? Se ele fosse se materializar, aí sim, tinha que aí ele mudar de falou. lugar. Aí isso que ele chegou à conclusão que eu pensei mesmo.
Ele pode, né? Mas só que quando se materializar, vai ter que sair do outro lado, porque daí não tem. Aí sim não fica dois corpos, não ficam não ocupam o mesmo espaço. Aí não tem como, né? No caso contrário, sim, né? Eu acho que isso explica muitas vezes alguns arrepios. Eu mesmo sinto muito isso, né? Algumas sensações que a gente sente no grupo mediúnico. Às vezes, o espírito deve chegar perto da gente e dar umas passadas, assim, né? Dar uma cutucada assim, a gente, como tá, você sente alguma coisa, né? Eu brinco que eu costumo sentir o Jupiara, é um índio, amigo meu, que às vezes quando as coisas estão indo meio assim, ele vai me dar uma cutucada, eu sinto o cutucão, é como se ele materializasse, né? Ele faz, eu sinto claramente um impacto, né? E aí a gente fica pensando nessas coisas aí, realmente, ó, ele deve dar, aí acho que ele dá uma meia materializada assim, vamos, rapaz, não tenha medo, tamo junto, mais ou menos nesse sentido, né? Para dar uma cutucada. E a explicação aí agora para mim ficou bem claro, né? Não está no mesmo espaço, no mesmo lugar, ali. Dimensões diferentes. Há pouco, quando falei somente da visibilidade, dissesses que estarias entre mim e o médium, que indica que terias mudado de lugar. Agora, para a tangibilidade, parece que vos afastais ainda mais. Não seria possível tomar as duas aparências, conservando nossa posição inicial, eu ficando mergulhado em vós? Não, absolutamente, já que respondo à pergunta. Eu me construiria ao lado. Não me posso solidificar naquela posição, só posso ali ficar se permanecer fluídico. Observação. Dessa explicação ressalta grave ensinamento. No estado normal, isto é, fluídico e invisível, o perispírito é perfeitamente penetrável à matéria sólida. Já no estado de visibilidade, é um começo de condensação que o torna menos penetrável, enquanto no estado de tangibilidade, a condensação é completa e a penetrabilidade não pode mais ocorrer. Credes que o... Só uma questão, você vê que interessante, agora pegando aquela questão do vapor que ele comentou, que fez uma analogia com a questão do corpo fluídico ali do espírito, né? Aí dá para entender, né, agora como ele trouxe ali a questão, né? Ah, eles estão no mesmo lugar, o espírito está envolto ali no corpo de Kardec, ele é como se tivesse uma sauna, né? Dentro da sauna está ali, ó, vapor ali, eu tô no meio, tudo dentro ali, né? Para o espírito, eu estou no mesmo lugar que você está. Agora, quando for me materializar, aí já não é mais essa mesma necessidade. Tem que fazer um pouquinho para o lado. Então, Kardec agora, até Kardec, ele ficou meio encismado ali com a questão, né? Que foi fazendo perguntas para estabelecer bem a diferença entre um e outro. E aí ficou bem lógico ali a questão que ele trouxe, né? Se for para ser físico, aí eu não posso ficar no mesmo lugar que você está, vou ter que ir um pouquinho para o lado. Credes que um dia a ciência chegue a submeter o perispírito à apreciação dos instrumentos, como faz com os outros fluidos? Perfeitamente. Não conheceis ainda senão a superfície da matéria, mas a sutileza, a essência da matéria, só conhecereis pouco a pouco. A eletricidade e o magnetismo são caminhos certos. Estamos curiosamente, né, esperando por esse momento, né, um dia que a ciência, alguma linha de ciência já acredita nessa questão, mas ainda não tem, né, fatos concretos. Não pode ter fato concreto, que não é concreto, né? Não é físico. Mas imaginou, né, o dia que chegar e comprovar mesmo, que nem eu vejo muitas especulações, a comprovação da existência da alma, né? Chegar nisso. Então a gente espera ardentemente. Enquanto isso, a gente pega pela filosofia espírita, como alguns tratam como religião, e muitas outras religiões, que a maioria das religiões entende a alma, né? Então a gente tem que ficar nessa questão de religiosidade para explicar isso. Né? Mas a hora que a ciência chegar trazendo essa informação, vai ser um abalo, né, mundial essa questão. Hoje já tem, se a gente pegar aí algumas pesquisas, aí, principalmente os americanos, eles já têm aparelhos que eles conseguem medir a variação de temperatura, de vibrações ali, não consegue ainda ver a forma de um espírito, né? Chegar assim. Mas já estão chegando, que estão adiantando no ponto que eles botam os equipamentos lá, eles percebem que quando tem a presença de uma entidade espiritual, aí você consegue muda a temperatura, muda, sei lá, vibrações ali daquele local. Mas nada ainda que provavelmente vai ter, tipo daquelas luz infravermelho que você pega lá, que você vê à noite, né? Você vê à noite, vê tudo onde que tem corpo, assim, você colocar dentro de uma sala e você conseguir ver que ali tem uma forma, né, do espírito ali,
vai chegar, né? Eu acho que vai, pelo jeito que está indo aí, os estudos que eles estão fazendo, eles vão conseguir captar a presença espiritual dentro do ambiente. Não digo, sei lá, mas gravar, né? Tá chegando perto, porque já conseguem hoje identificar as variações de temperatura, de um monte de coisa lá, que identifica que tem alguma coisa diferente acontecendo junto. O Pereira é igual eu, ele gosta de assistir os documentários, e eu adoro também assistir documentário. E esse tempo atrás estava vendo uma questão, eu até peço desculpa para quem for assistir se eu estiver falando a palavra que é errado. Se eu não me engano, era fóton. E ele é gerado no interior do Sol. E ele viaja, né, para todos os cantos, e ele não tem obstáculo. Né? Eles não têm obstáculo, só que eles não conseguem ver, sabe que existe. E aí eles construíram uma câmara, eu não sei quantos quilômetros lá de profundidade, né, para provar que não existe um obstáculo entre esse fóton e qualquer tipo de matéria. E eles desenvolveram um equipamento que cada vez que o fóton passa, ele ilumina. E aí eles colocaram a câmera dentro dessa, uma câmera filmadora dentro dessa câmara local, né? E a cada vez que um fóton passava, ele dava aquela luz, dava a luz mostrando, garantindo que ali estava passando o fóton. E eu falei, então, o que é isso, né? Então, aos poucos, como diz Pereira, eles estão conseguindo criar equipamentos que pegam aquilo, o que poderia ser um fóton, uma centelha divina, de repente, né? Uma centelha divina que consegue ultrapassar todas as coisas, consegue, né, ir lá para o fundo da Terra para criar vida de alguma coisa. Enfim, são coisas que engatinhando ainda, né, a ciência já está conseguindo algumas comprovações. Na verdade, está na área dos fluidos, né? Que ainda é matéria, né? Não é centelha divina, assim, no sentido de espírito, né? É uma forma de matéria, né? Mas que não é matéria grosseira como a nossa, mas como chamou, por isso que ele chama fluido, né? Então, até é dito que o magnetismo é o fluido mais sutil, né? Digamos que tem aqui no plano terreno, né? Porque o resto dos fluidos já são mais densos, né? E vai se aproximando mais da matéria bruta, né? O magnetismo já é mais sutil, né? Talvez por isso que ele comenta ali que o estudo do magnetismo e da eletricidade seria o primeiro caminho, porque se você não consegue pegar a matéria, e hoje a questão conseguindo pegar já, você consegue pegar as vibrações magnética, né? As energias, as vibrações que estão passando, que está ali formando aquele espírito. Aí eu acho que é por aí o caminho, porque até chegar para pegar mesmo lá com o que é o espírito ali, difícil, porque aí não tem matéria, né? Vamos dizer para nós conhecidos. Tem matéria, mas do perispírito, mas aí você consegue pegar primeiro o magnetismo que ela emite, né? As vibrações energética, né? De energia, né? Acho que é o caminho mesmo, o primeiro caminho, para você conseguir identificar isso. Então, aí é 23 agora, né? Com que outro fluido conhecido o perispírito tem mais analogia? Com a luz, a eletricidade e o oxigênio. Aqui uma pessoa que julga ter sido vosso camarada de colégio. Não a reconheceis? Não a vejo, não me lembro. É o senhor Lucien B. de Montbrison, que esteve convosco no colégio de Lyon. Resposta do espírito. Eu jamais teria pensado em vos encontrar assim. Estudei intensamente na Terra, mas vos asseguro que meus estudos como espírito são ainda mais sérios. 1000 vezes obrigado por vossa lembrança. Terminou assim meio abrupto, né? Estava indo por um caminho, daí ele já falou outra coisa e encerrou. E é engraçado que assim mesmo, né, que acontece no grupo mediúnico, né, Pereira Sônia, às vezes está numa linha de raciocínio ali com o espírito, de repente ele toma uma volta e já era. Né? É verdade. Imagina quanto que Kardec não teve tido paciência com relação a essa questão, né, de começar uma linha de raciocínio, ele queria continuar naquilo lá, né, perguntando e tal, e não conseguia. Mas, de tudo isso, sempre tem 3 ensinamentos. E assim a gente termina a nossa aula. Pereira, Sônia, querem fazer os comentários finais aí? Por isso que a gente fala sempre e recomenda, eu repito isso, até sou muito repetitivo, da importância de nós estudarmos as obras básicas, né?
Se você estuda o Livro dos Espíritos, nesse raciocínio que ele colocou aqui no estudo da Revista Espírita, no Livro dos Espíritos ele é bem assim mesmo. Às vezes ele faz uma pergunta, o Espírito responde, mas aí ele não está... Eu até comento com o pessoal, às vezes parece que ele está lendo o nosso pensamento, aquela dúvida que você ficou ainda. Aí o Kardec faz outra pergunta. Pergunta aprofundando mais ainda, que nem ele fez ali, né? Pergunta mais, vai perguntar mais uma vez. Aí às vezes o Espírito dá a resposta para ele, olha... No momento ainda não está para você compreender, porque ele vai buscando o sentido lógico da coisa. Até que não esclarece, olha, faz sentido, ok, senão ele vai perguntando. Então, às vezes, desdobram as questões ali que eu estou estudando agora no capítulo, na parte terceira, aquelas questões morais, né? Estão lá no capítulo 10, 11, quando fala naquelas questões ali do livre-arbítrio, essas coisas assim, ele vai prolongando as perguntas, que parece até meio... complementando o raciocínio até ficar bem claro mesmo. E aí, às vezes, a pessoa fala que o espiritismo é complicado, mas estuda o Livro dos Espíritos. Não tem nada complicado. A Revista Espírita, você vê, é bem claro, né? As respostas. Esclarecedoras, esclarecem a parte lógica. Mas me parece que algumas pessoas parece que têm medo de compreender, que você falou, estão tão apegadas com as questões materiais, né? De poder, de coisa assim, que não quer nem saber isso aí, porque se eu vou saber, vai com tudo aquilo que sabe que... Você sabe que vai ser convencida, não tem como. Não tem sentido, vai mexer. Né? E aí desmorona tudo aquilo que ela, durante a encarnação inteira, ficou lutando e tentando conquistar uma coisa, de repente vê que aquilo não tem valor nenhum, acho que é demais para a cabeça, né, da pessoa. Orgulho, né? Olha orgulho. Puxa vida, tudo aquilo que eu aprendi, que vem já daí de... tanta luta, mas isso, mais cedo ou mais tarde, lá no plano espiritual, vai cair a ficha, né? Vai ter que cair, né? Às vezes no começo, não, né? Eles ficam plasmando certas coisas lá, ficam tentando viver ainda, reviver aquilo do plano espiritual, como vocês falaram, chega lá, ainda quer mandar nos outros e tal, né? Mas vai chegar uma hora que não tem jeito, né? Não tem como. E aí é uma dor, né, mesmo, assim, uma sensação de vazio que eles têm horrível, né? Porque imagine, às vezes quantas vidas, né, passaram tentando isso e não valeu de nada, né? Ao contrário, até se comprometeram quanto, né? Por egoísmo, né? Cultivaram tanto esse egoísmo, né, deles. Imagina espíritos que vêm aí como faraós, aí veio da época dos faraós, depois reis, reinados e tal, de muito poder, e vem vindo, é difícil mesmo, e vem trazendo tudo isso, para você fazer essa reversão, demora, né, para compreensão disso. Sim, e é interessante essa questão de você saber que nunca é tarde para mudar. E aí, eu acho que essa é a maior das explicações sobre aquela passagem, né, quando Jesus está sendo crucificado, e um do lado deles, né, pede para Jesus salvar, e Jesus fala, né, ainda hoje estarás comigo, né, no paraíso. Por quê? Porque é o desejo da mudança, não é que eu posso ter uma vida inteira de bandidagem, e aí no último dia, se eu souber quando eu vou morrer, eu peço, me confessa, né, me confesso, limpo meus pecados e eu vou para o céu. Não é isso. É o seu desejo da mudança que vai mover toda uma continuidade que vai te dar a oportunidade de mudar. Né? Porque já imaginou, agora essa vida tá ferrada já mesmo. Deixa para outra encarnação e eu começo outra encarnação. Não, começa agora. Porque vai que para outra encarnação, né, reencarnação, você vai ter oportunidades diferentes, talvez não tão grosseiras quanto você teria se você iniciasse a mudança agora. Então, a oportunidade sempre é batida à porta, cabe a gente aceitá-la ou não, e não importa o tempo que você está. Como o Pereira falou, às vezes a pessoa estuda durante uma vida inteira, e é materialista e tal, e não quer entregar, ceder às questões espirituais, porque vai colocar tudo por água abaixo porque ela estudou. Tá, mas o que importa, né, da sua vida? É a questão da sua continuidade da vida ou aquilo que você já fez, né? Muito bem, Pereira. Então, nos deu o nosso último tchau de 2023. Tá aí, meus amigos. Mais uma. Eu tô com 2 aqui no colo, aqui, ó. Eu sabia.
Ah, Estou aprontando aqui, que não me deixam, eu deixo no chão, eles querem comer os fios, né? Agora eu percebi por que que você estava se agitando para lá e para cá, mexendo Pois aí a é, cabeça. porque não dão sossego, né? Essa idade, eles são capetinha. eu gosto muito de animal, também tenho 3 gatos, às vezes. Quem já viu, que já viu uns rabos passando por aqui, né? Então agora até eu costumo fechar a porta, porque tem um dos gatos que ele gosta de subir no ombro aqui, né? Então às vezes ele vem e sobe aqui, daí fica meio complicado. Mas eu também vejo que são questões da criação divina, né? Os animais e tal. E eu até falo para minha esposa, né, que a gente é responsável por ajudar esses seres, né, na evolução deles mesmos, né? Então, quando você educa e tal, lógico que eles não têm individualidade, como se fosse um ser humano, não tem individualidade, mas com certeza quando a gente dá ali a destinação, o caminho correto para ele, alguma coisa está sendo importante para aquele ser ali, que Deus não ia criar ele, né, por acaso. Então, alguma coisa é importante. Talvez até para nós, né? Para nós, essa questão da educação que a gente tem ali com amor com o bichinho, para nós é importante também. Então, Eu acho que nessa vida, sei lá, eu gosto dos bichinhos, mas parece que eles não gostam muito de mim, não. Mas é impressionante. Eu passo perto do cachorrinho, o bicho olha pra mim assim, "Ih, já faz uma. Mas você vê, esses dois, eles são irmãos de pai, né? São mães diferentes. Então, um é marronzinho, o outro é pretinho. Mas nasceram até no mesmo dia e tudo, né? Mas a personalidade dele já estão uma semana só comigo, né? É totalmente diferente. É incrível isso, porque a gente diz, é princípio espiritual e tal, mas já tem uma característica, assim, que você vê, um é mais atento, mais, assim, agitado, o outro mais tranquilo, né? É impressionante. eu tenho 3 aqui, as 3 têm personalidades diferentes. Aí a mais velha, ela está com 8 anos. E aí, é engraçado, né? Quando a gente estuda muito espiritismo, a gente fica meio que doido às vezes também, né? Porque de tudo você tenta achar uma explicação espírita, né? Aí eu até comentei com a minha esposa, falei assim para ela, olhando a mais velha, que é ranzinza, a velha é ranzinza pra caramba, né? Eu falei, meu Deus do céu, a Cande não aprendeu nada nessa reencarnação, cara. Ela vai voltar do mesmo jeito que ela veio, ela vai voltar, porque ela não suporta os gatos, do jeito dela. Se você não. Falei, como que pode, né? Não aprendeu nada. Falei, acho que nossa missão não foi cumprida com essa aqui. Aí, tá aí, amigos. Aí, só para descontrair um pouquinho, para aqueles que já falado no início, nós vamos entrar um pequeno recesso de umas 3, 4 semanas aí, mas no começo de janeiro retornaremos de novo para dar continuidade a esses estudos. Então vamos aproveitar esses instantes para agradecimento. Foi um ano de muito estudo, de muito proveitoso, de muitos trabalhos, tanto nas questões profissionais como nas questões espirituais, mas tivemos bastante resultados positivos no magnetismo, nos nossos trabalhos do grupo mediúnico, nos estudos. Por isso, temos mais é que agradecer mesmo a Deus por nos conceder essas experiências do mundo terreno, onde estamos podendo aproveitar a nossa passagem, estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa. Principalmente no sábado à tarde, onde dedicamos o nosso tempo para o estudo da revista Espírita. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, porque o Evangelho é o nosso caminho, é o nosso guia. E nós aqui, no mundo do Brasil, aqui nós comemoramos teu nascimento no mês de dezembro, no dia 25. Mas que possamos realmente lembrar do seu legado, das tuas questões, não só como muita gente utiliza, para as questões materiais. Cria-se muito materialismo nesta data e esquece
da verdadeira essência do Evangelho. Mestre, fique conosco, nos guiando, nos orientando. Nosso agradecimento a todos os amigos espirituais que nos acompanham nesses estudos, aqueles que também dedicam os seus tempos, muitos deles, assim nós sabemos, para o aprendizado durante esse sábado. Obrigado a mim. Mestre, Jesus, como este mês dedicamos a sua passagem aqui pelo mundo terra, nossos agradecimentos especiais, que as vibrações de amor, de luz, possam realmente alcançar o coração de todos. E assim, se despertar para as questões morais. Estamos passando por muitas perturbações e precisamos ainda mais da fé, da oração, da luz e do amor e do conhecimento do Evangelho. Queridos amigos, muito obrigado a todos. Aos amigos também encarnados que nos acompanham, que mantemos relacionamentos, nos incentivando, nos ajudando. Aqueles que estão nas nossas vibrações, que às vezes padecem por algumas mazelas físicas, que eles também possam receber vibrações da nossa luz, nosso amor e a compreensão do Evangelho de Jesus. Então, desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero início de ano. Que assim seja.